Meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez com vocês, compartilhando o pão com um simples versículo para fortalecer a nossa fé e nos edificar em sabedoria, aproximando-nos cada vez mais do Senhor. O versículo em questão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículo 47, que fala assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena. Glória a Deus, irmãos. O Senhor Jesus, ele não exortava apenas com palavras, mas também com atitudes. E aqui nós vemos uma demonstração do seu poder grande. Vale a pena ressaltar que os discípulos conversavam sobre quem seria o maior deles, quem pregaria mais. Talvez a discussão se fundamentasse nessas pequenas coisas desse mundo, quem pregasse mais ou quem ficaria mais perto do mestre. Nós vemos em algumas situações, como Marcos 10, eles brigando entre si, porque João e Tiago queriam se assentar um do lado direito e um do lado esquerdo, pedindo ao mestre, e a sua mãe, inclusive, incentivando eles. Eles muitas vezes discutiam com os fariseus sobre os mesmos. Eram pensamentos arraigados em seu coração da cultura e do modo de viver israelita. Logicamente, isso não mudou muito de lá para cá e nem de uma nação para outra, porque no Brasil nós vemos isso muito acontecer, que gera muitas vezes até mesmo inveja entre os irmãos e uma desconfiança de Deus, de que Deus dá mais para um e dá menos para o outro, e isso, irmãos, não está ligado. A palavra fala que Jesus conhecia os seus pensamentos, e o Senhor, ele sonda o nosso coração, ele sonda as intenções do nosso coração, e ele conhece de fato, irmãos, a nossa motivação. Então, se nós quisermos corrigir as nossas ações, precisamos corrigir as nossas motivações. Eu quero repetir, se nós quisermos corrigir as nossas ações, nós precisamos corrigir as nossas motivações, porque a como nós pensamos certamente se traduzirá naquilo que nós vamos fazer, ou seja, nas nossas ações. E os nossos pensamentos podem até mesmo predizer o nosso futuro, visto que nós nos comportamos quando nós pensamos. Eu quero dizer, minha irmã, se Jesus estiver nesse momento vasculhando os seus pensamentos, o que ele encontrará naqueles momentos em que você passa a noite olhando o celular antes de dormir um pouco, durante o dia, o que tem vagado pelo seu próprio pensamento? Porque ele sabe exatamente o que tem lá, assim como ele conhecia os dos discípulos. E a atitude de Jesus é excepcional. Ele fala, trouxe para junto de si uma criança pequena. Você percebe, irmão? Você percebe que a criança inocente, que por confiar no Senhor Jesus, está mais perto de Jesus, está mais perto de Deus que os próprios discípulos que estão discutindo sobre grandeza? Então, sabe, precisamos entender que se fazer pequeno faz parte do jogo. Eu quero repetir, se fazer pequeno faz parte do jogo. João vai dizer em João 3,30 uma frase célebre do profeta João Batista: é necessário que eu diminua e que ele cresça. E essa é a parte que começa o jogo, se humilhar, justamente se humilhar para o Senhor poder crescer em nós, para que ele possa cada vez mais se tornar vivo em nossos corações e possamos viver a sua glória. Ele vai terminar esse texto falando que quem experimenta grandeza de fato é aquele que se faz menor. E isso é relatado durante todas as escrituras, porque a nossa grandeza está justamente em conhecer o nome do nosso Deus e fazer proezas em seu nome, e diminuindo cada vez mais os nossos conceitos, a nossa forma de pensar, sabe, se esvaziando de si mesmo. Essa é uma mensagem que traz justamente essa questão, que é necessário se esvaziar para que ele cresça. Quem se esvazia, quem se torna pequeno, quem se faz pequeno, quem se humilha, está cada vez mais próximo do Senhor Jesus. E pensando nisso, quero terminar com Jeremias 17:10, que fala: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã com firmeza de propósito, Pai. Queremos nos humilhar na Tua presença, nos tornar pequeno, nos fazer cada vez menor, passar pelo processo que o Senhor quer,
ajustando a nossa rota, Pai, ao Teu querer, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E sim, Pai, cumprir com o Teu propósito, mesmo que Ele nos humilhe por vezes, passa por caminhos que nós não queremos passar. E entregamos o nosso coração ao Senhor, sabendo que o Senhor cuida dele, que o Senhor gera paz enquanto nós caminhamos por esses caminhos que muitas vezes não queremos. Não nos deixe mudar de ideia porque nos humilha, não nos deixe enfraquecer a nossa paz e a nossa fé no Senhor, porque muitas vezes esses caminhos nos tornam menores daquilo que nós realmente achamos que somos. Ajusta no Senhor o nosso tamanho ideal para que possamos viver o Teu propósito. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 12. Aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.